Prosseguindo no estudo de Paracletologia, página 34 do nosso livro. Vamos agora ao capítulo 3, os símbolos do Espírito Santo. Bom, então a pessoa do Espírito Santo, nós estamos conhecendo ele através de nomes que a Bíblia apresenta para ele, para falar de determinadas características dele, tá bom? E agora vamos falar de símbolos, símbolos que a Bíblia apresenta sobre o Espírito Santo, que nos ensinam sobre a operação dele em nossas vidas, né? O comentário no livro diz: por que o uso de símbolos? Às vezes costumamos dizer que as palavras somente não conseguem expressar o que queremos dizer. Deus achou por bem ilustrar com símbolos o que de outra maneira, devido à pobreza da linguagem humana, nunca poderíamos saber. Né? E também porque você está falando do mundo espiritual. Né? Se você tem fé, se você vamos dizer, espera no mundo espiritual, se você acredita no mundo espiritual, você sabe que a descrição bíblica é de um mundo que, para descrever na nossa linguagem, vai ter coisas que você não vai ter como descrever. Então, por isso que nós dizemos que o Apocalipse, ele diz que lá na Nova Jerusalém terão ruas de ouro, mas que na verdade não é ouro, porque o apóstolo Paulo disse que o que tem lá, o meu olho nunca viu. Então, para você criar uma simbologia, uma ilustração, você tem que pensar em algo que de alguma maneira te faça pensar, tá bom? Num significado de algo que você não tem como ver, não tem como experimentar pelos sentidos naturais, pelo sentido humano. Tá ok? Então, esses símbolos, eles vão te ensinar isso. E o ouro, nesse exemplo da Nova Jerusalém que eu citei, o ouro é, assim, falando aqui na Terra, o que tem de mais precioso, o que existe, talvez assim, de mais precioso, uma das coisas mais preciosas, até por conta da quantidade também. Não sei realmente o peso do diamante, mas o ouro sempre foi para a humanidade, em todos os povos antigos, sempre aquele, o grande símbolo de riqueza. Tá bom? Um grande símbolo de riqueza. Então, se você pensar em algo precioso para a vida eterna, espiritualmente, vou comparar aqui na Terra, vou comparar ao ouro. Para isso, eu uso até um exemplo que teve nações na história que eles não davam importância ao ouro. O ouro era só uma beleza, mas não era usado para comércio. É um exemplo dos astecas, né? Os astecas, diz os espanhóis, que quando eles chegaram aqui, tinham pessoas, né, reis principalmente, usavam a camisa de ouro. A camisa era uma chapa de ouro. Né? E, então, para eles, o ouro não era muito precioso. Né? E eles já gostavam, por exemplo, da semente de cacau. Para eles, o cacau era a coisa mais preciosa que existe. Né? Tá bom? Então, se a Bíblia fosse escrita para eles, teria que dizer que a Rua de Jerusalém é feita de sementes de cacau. É um exemplo que a gente utiliza. Bom, então, através da simbologia, você consegue obter um conhecimento parcial, tá bom? Um conhecimento parcial do que ele está simbolizando, já que nós estamos falando do Espírito Santo, né? Um ser espiritual, é um espírito, é Deus. Então, como conhecer a operação dele, né, como eu estou dizendo para vocês, sem querer comparar, mas de certa maneira comparando, mas a obra de Jesus, que nós repetimos, ceamos por ela aconteceu uma vez na cruz. E o efeito daquela obra no mundo, quem está
trabalhando com o efeito daquela obra da cruz no mundo para mudar o coração das pessoas, fazer as pessoas continuarem firmes nos seus propósitos, é o Espírito Santo que está operando. Então, estudar os símbolos dele é a maneira que Deus escolheu de, assim como em determinado momento, para nos fazer entender como será a Nova Jerusalém, aqui no caso também para entender como é a operação dele nas nossas vidas. Mas fala das nossas vidas e fala por toda a eternidade. Tanto que eu tenho falado para vocês de textos do Espírito Santo falando dele, da conversão de Israel durante o milênio, tá ok? E lá na eternidade também, na Nova Jerusalém, o Espírito Santo aparece lá no rio, né, que está no meio da praça da cidade. Então eu ainda comento no livro. Tais símbolos, como os nomes, nos falam acerca da obra do Espírito Santo. Bom, então, em primeiro lugar, o número 1 que eu coloquei aí é o fogo. É claro que se você for falar de fogo existem muitas simbologias do fogo. Mas como é que ele se aplica ao Espírito Santo? Então, como é que ele se aplica ao Espírito Santo? Bom, a primeira simbologia do fogo está ligada à purificação. Eu coloquei aí Salmo capítulo 12, versículo 6, que diz: as palavras de Yahvé, as palavras do Senhor, tudo em maiúscula, significa as palavras de Yahvé, são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Então, o fogo, né, e o calor, ele é essencial para você poder extrair o ouro, né, na mão. E quanto mais fogo você tiver, mais você vai conseguir purificar o ouro. Então, o fogo, um primeiro símbolo dele é purificação, tá bom? Um segundo exemplo está em Provérbios 17, versículo 3, que diz: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas Yahvé, o Senhor, prova os corações. Então, quer dizer, o forno para o ouro, porque era o calor que faz essa purificação do ouro. Então, se o Espírito Santo está simbolizado no fogo, ele vai simbolizar também essa purificação. Essa purificação. A primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 7, diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, toda a nossa vida, o nosso trabalho, ele é comparado ao ouro, por quê? Porque o ouro, ele quando passa pelo fogo, ele é purificado. Ele está dizendo aqui que perece, porque uma hora o ouro, né, também pode, vamos dizer, é algo que vai ser destruído, é algo físico. Então, você comparando ao espiritual, claro, ele perece, um dia vai ser destruído. Agora ele está falando que a nossa fé, ela é mais preciosa do que esse ouro. Tudo que o homem não pode perder na vida é a fé espiritual, vamos dizer, depositada em Deus, em Jesus Cristo na cruz. Porque a pessoa viver sem uma esperança de eternidade, a pessoa pensando só nessa vida, o apóstolo Paulo disse que nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Não? Se nós esperarmos em Deus somente nessa vida. Por que os mais miseráveis? Porque nós conhecemos a verdade e não esperamos tudo que essa verdade, né, pregada promete para nós. Né? Lembrando aqui o que o nosso irmão falou de um professor, o presbítero Vladimir falou de um professor que ele não acredita que a igreja receberá galardões no céu. E pela explicação, ele não acredita por ele não conseguir entender. Né? Não conseguir entender, então ele não acredita. Ou seja, ele não perdeu a fé em Jesus, mas é estranho a pessoa não acreditar, né, num Deus que se apresenta como um Deus recompensador.
não acreditar na recompensa que são os galardões, ok? E sendo a pessoa, né, que ela acredita, né, no Evangelho, mas infelizmente não acredita nos galardões. É estranho mesmo, né? Bom, prosseguindo, eu comento abaixo. Se não formos purificados pelo fogo do Espírito Santo, a nossa vida permanecerá cheia de impurezas. Assim como o ouro alcança valor com a purificação do fogo, nós alcançamos valor diante de Deus com essa purificação, né? Que podemos pegar como paralelo as palavras do apóstolo Paulo, né? Já que ele diz que nós vamos morrendo, né, dia a dia, não? Então nós vamos sendo queimados também por esse fogo dia a dia, para ir tirando de nós tudo que não for da vontade de Deus, né? Enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto Abraão esteve aqui na terra, ele teve partes dele precisando ser, vamos dizer, nessa simbologia queimada, né? Então o fogo, ele tem essa simbologia do Espírito Santo, de Deus, tem, né? Vamos fazer uma leitura aqui, por exemplo, de Êxodo. Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodos. E como o fogo que, assim, da sarça, que é um texto conhecido, mas vamos ler, como esse fogo deve ser interpretado pensando em Deus e na ação do Espírito Santo, tá bom? Diz o seguinte, versículo 2: E apareceu-lhe o anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, no hebraico, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Então a presença de Deus ali naquele momento, e é claro, estão falando do Espírito Santo também, fazia com que aquela sarça ela tivesse pegando fogo, mas ela não se consumisse. Por quê? Eu falei para vocês num outro momento do simbolismo do fogo aplicado ao Espírito Santo, e citei para vocês o exemplo de Mateus. Mateus, quando João Batista está pregando, ele usa o fogo para dizer que o fogo que consome a palha. Não, o fogo que consome a palha, como um fogo que não se apaga. Eu vou ler de novo aqui para vocês, capítulo 3, depois a gente... Capítulo 3, versículos 11 e 12, em que ele usa ali a expressão de um fogo que consome a palha. A palha é lançada no fogo, né, que nunca se apaga, um fogo que consome toda aquela palha. E aí eu falei para vocês que isso não necessariamente é algo ruim. Que a palha do trigo, ela já cumpriu a função dela, e na verdade quando você tira a palha do trigo, é como se você estivesse dando condições ao trigo de se tornar alimento. Então a palha não é algo ruim nesse sentido. Tá ok? Bom, então aqui a sarça não se consumia. E aí Deus chama então de terra santa. Bom, usando o exemplo, né, aqui com João Batista, nós estamos vendo o fogo de João Batista que ele fala, pode ser um fogo exatamente que tira de nós a palha, que nos atrapalha a sermos um alimento para o mundo. Então o fogo, ele tanto pode ter um símbolo purificador como um símbolo destruidor. Aí você tem que ver pelo contexto. Porque num outro momento, o fogo do Espírito Santo provou determinadas obras simbolizadas em madeira, feno e palha, e aquelas obras foram consumidas, foram destruídas. Ok? Então o fogo, ele tem essas duas simbologias. Tá ok?